Pronto, pessoal. Estamos gravando agora. Quem quiser se opor à gravação, por favor, só fala, tá bom? Tá? A gente para assim que alguém falar. Mas quem não tiver problema, é só continuar assistindo e vai dar Tem certo. problema não, professor. Pode gravar a aula, viu? Pronto, obrigado. Tá aqui, vamos aqui para o... Vocês estão vendo aí? Confirma para mim o slide. Sim. Show. Seguinte, a gente viu três componentes, tá? Três elementos do circuito, né, que são bem importantes. O V, o I, vou até botar aqui primeiro o R, né, para ficar o VRI. O V, o R e o I. Vocês lembram o que é cada coisa? Quem diz aí? Só me lembro do R, que é resistência. É resistência, né? O V é tensão. O V é tensão, beleza? O V é nosso do DDP, né? Diferença de potencial. Exatamente. Tensão ou DDP, certo? É a mesma coisa. E o I é corrente elétrica, né? E o I é corrente elétrica, muito bem. O I é corrente. É mais fácil escrever com letra de forma, mas tudo bem. Ó, seguinte. Professor, o que é a tensão e o que é a DDP, né? É só lembrar do nome DDP. O nome DDP ele é mais fácil de lembrar o que é, porque o nome já diz, né? Diferença de potencial. Ou seja, eu vou ter um ponto A no circuito, não interessa onde é, qualquer ponto A. Qualquer ponto A que eu digo assim, qualquer ponto que eu posso chamar de qualquer coisa. Entendeu? Eu chamei esse ponto no circuito de A. E ele está conectado por um condutor até um outro ponto, chamado ponto B. Vou chamar de B. Certo? Então, existe, beleza? Um resistor entre A e B. Aqui o resistor. Certo? Se existe um resistor entre A e B, e esse não é o único caso, mas é um dos casos que isso acontece, é o caso mais simples, estou colocando aqui como primeiro para vocês. Então, quer dizer que a tensão do ponto A, que é a tensão do ponto A, VA, é diferente da tensão do ponto B. Por quê? Porque o resistor, pessoal, Opa, peguei o pincel errado. O resistor, ele causa uma diferença de potencial. Por isso que eu chamo isso aqui de DDP. De novo, olha só. Eu tenho um ponto A no circuito e tenho outro ponto chamado ponto B. Se entre eles dois tem alguma coisa, no caso eu usei o exemplo aqui com o resistor, então quer dizer que a tensão desse ponto A, que eu chamei de VA, é diferente da tensão de B, que eu chamei de VB, certo? Por que, professor, que é diferente? Porque eu tenho um elemento do circuito aqui, ó. Isso causa diferença, professor? É uma das coisas que causa diferença, certo? Oi. Professor, meu celular tá travando, não posso sair e entrar de Pode novo? ficar automático aí. Certo? Até agora, alguma dúvida? Estou indo bem devagarzinho, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Tudo bem? Ó, então deixa eu continuar. Vou pintar aqui o resistor todo. Bom, e aí o que é que acontece? Acontece que quando eu gero uma diferença de potencial entre dois pontos, A e B, obrigatoriamente eu vou ter uma corrente elétrica. Certo? Claro, tem que ter um fio condutor para essa corrente passar, né?
Não pode não ter o condutor, porque senão a corrente não tem por onde passar. Mas, professor, qual o sentido dessa corrente? Depende, certo? Depende. Eu ainda não sei. Porque, para definir o sentido da corrente, eu preciso saber qual dos dois pontos, o A ou o B, tem o maior potencial dos dois. Porque a corrente, lembra disso, tá? Que a gente falou na aula passada. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Tá bom? As nossas análises aqui, a corrente sempre vai... Isso aqui é uma coisa que vocês têm que levar para a vida. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Não. Show. E aí, você pode se perguntar, professor, beleza, eu entendi. Num circuito, vai ter resistores, né? Nas extremidades desse resistor, aqui, nas extremidades desse resistor, as perninhas dele. Você pode dar o nome dos pontos, e aí, como o resistor está aqui, então esse ponto A vai ter um potencial, uma tensão diferente do ponto B. Certo? Beleza. Então, é isso que é a diferença de potencial. Exatamente. O VA e o VB são diferentes. Diferentes por causa de quem? Por causa do R. E como tem uma diferença de potencial, se existe uma diferença é porque um é maior do que o outro. Ou o outro é maior do que um. Certo? Eu não sei ainda. Mas eles são diferentes. Isso me garante que um é maior do que o outro. Então, vai ter uma corrente elétrica do maior para o menor. Tudo bem até aí? Vamos para outra tela aqui, para eu explicar melhor isso. Eu vou colocar assim, ó. Imagina esse ponto A. Esse aqui é um ponto A. E esse aqui é um ponto B. Certo? Professor, por que A e B? São nomes aleatórios, tá, pessoal? Você podia chamar de X e Y, banana e maçã, tanto faz. A e B é mais intuitivo. Então, ó, entre A e B, vou colocar um condutor, certo? Vamos sempre considerar o condutor. Pronto. Temos um fio que conduz corrente elétrica. Me diga uma coisa. Se, por exemplo, lembra, né? Eu tenho VA e eu tenho VB. Se eu tiver a situação onde aqui eu tenho um resistor, tá? No mínimo. Tá bom? Se eu tiver uma situação onde VA é maior do que VB. Qual o sentido da corrente nesse circuito aí? Para onde a corrente vai? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ele vai do maior para o menor, né, não? Isso. E quem é o maior? VA, né? E o menor é VB. Então, a corrente vai ser nesse sentido aqui, ó. As cargas vão se deslocar nesse sentido, ó. Percebe? Essa vai ser minha corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? E me diga uma coisa. Se eu tiver, nesse caso, o VB maior do que o VA. O que é que vai acontecer com a... Vai ser contrário. Exatamente. A corrente vai vir do B para o A. É só isso, galera. Não tem segredo, tem? Fácil, né, não? Fácil demais. Dário, Oi. e se acontecer das correntes ser iguais? Acontece isso? Acontece. A gente vai chegar lá. Eu estou aqui Vai ser falando... para Assim, ó, onde? são duas possibilidades, tá? São duas possibilidades. Essa aqui é o primeiro caso, ó. Primeiro caso. E esse aqui é o segundo caso. Estou considerando, se o VA for maior do que o VB, para onde é a corrente? É da esquerda para a direita. Do VA
para o VB. E se o VB for maior do que o VA, aí é no sentido contrário. Professor, mas se eu tenho a possibilidade de eu ter as duas situações acontecendo ao mesmo tempo, na prática, não. Porque na prática só existe um sentido. Mas na análise de circuitos, quando a gente for ver o método da superposição, o método de Gauss, pode acontecer de você ter dois sentidos. E aí, professor, vai para onde? Depende. Você vai ter que analisar o valor dessa diferença. Está entendendo? Por exemplo, se essa primeira diferença aqui for de 10 volts e essa segunda diferença aqui for de 5 volts, para onde vocês acham que a corrente vai? Eu não entendi, não. Ó, de novo. Eu tenho VA maior do que VB no primeiro caso, certo? Eu estou dizendo que VA é diferente de VB. E eu também estou te dizendo que o VA é maior do que VB. E essa diferença é de 10 volts. Ou seja, é como se aqui em VB eu tivesse 0 volts. A gente já está colocando os números, tá? E aqui em VA eu tivesse 10 volts. Percebe? Então, essa corrente elétrica aqui, ela vai ser empurrada de A para B com uma diferença de potencial de 10 volts, porque começa em 10 e termina em 0. Mas no segundo caso, suponha que esse B aqui seja de 5 volts, certo? E esse A aqui seja de 0. Tudo bem? Agora, essa corrente de baixo aqui, do segundo caso, está sendo empurrado para a esquerda, né, de B para A, com uma força de DDP de 5 volts, porque ela começa em 5 e termina em 0. Então, quem vocês acham que vai vencer? A corrente 1 ou a corrente 2? A corrente, sei lá, 1? É a 2. Eu acho que nenhum, porque elas todas acabam em 0. Não, pessoal. Vamos de novo, certo? Vou pegar outra folha aqui. Eu acho que é a 2, porque vai demorar menos, né, não? Não. Vai demorar menos? Como assim? Ó, deixa eu tentar me explicar melhor. Temos dois pontos, tá? A e B. Eu vou passar para outra folha, melhor. Eu vou botar aqui 2 pontos. Ponto A e ponto B. Se eu tenho uma corrente elétrica vindo nesse sentido e outra vindo nesse sentido, tá bom? Agora lembra, tá? São dois casos separados. Esse aqui é o primeiro caso e esse aqui é o segundo caso. Eu não tenho os dois ao mesmo tempo, não. Por enquanto, não. Só lá mais para frente, tá bom? Percebe que essa corrente de cima e a de baixo também, elas dependem da diferença de potencial. Por exemplo, lembra quando a gente fez aquela analogia com a diferença de potencial gravitacional? Você tinha aqui o chão, e aí você soltava um objeto aqui de cima, e ele ia caindo até o chão, porque existia uma diferença de altura, que é a diferença de potencial gravitacional, lembra? A mesma coisa. Se eu pegar e soltar essa bolinha de 10 centímetros e pegar outra e soltar, por exemplo, de 5 centímetros, qual vocês acham que vai ter uma pancada maior, vamos dizer assim, no chão? De 10. O de 10. De 10. Pois é a mesma coisa. Quem vocês acham que vai ter uma corrente maior? A que vem de 10 volts para 0 volts? Ou a que vem de 5 volts para 0 volts? 10 também. 10. Pronto, agora vocês entenderam. Essa corrente vai ser maior. Foi meio, Porque foi meio complicado de entender, mas entendemos.
Pronto. Não, é assim mesmo, viu? Porque vocês não conhecem. Por isso que eu tive que fazer Gabi, analogia com algo que vocês conhecem. Oi. o senhor vai disponibilizar essa gravação lá no Meet? No Meet não, No na YouTube vou. sala? É no Claro. YouTube, aí eu boto na sala, assim. Tá, boto. Porque eu fui atrás das outras e eu não achei. Não, ainda não botei. É ruim de Ah, tá colocar, porque certo. é grande, aí tá ruim, mas eu Professor, vou dar. você pode Oi, mandar o seu canal do YouTube pra mim, pra eu ficar assistindo suas aulas? mando sim, viu? Agora tem poucas aulas lá por enquanto, mas eu vou Privado, colocando, viu? Em privado. tá certo. Ó, entenderam isso aí? Aí é que tá, pessoal, porque é o seguinte, para ter essa diferença de potencial, eu vou abrir outra folha aqui. Vamos esquecer essa dúvida aí de um lado e para o outro, a gente vai ver mais para frente, e vamos pegar aqui os dois pontos conectados, e vamos imaginar aqui uma resistência, tá? Uma resistência elétrica. Normalmente ela é pintadinha assim de preto. Pode ser assim ou pode ser assim também, tá? Tanto qualquer um das duas. Tá bom? E aí, ó, eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar esse ponto aqui de VA. Vou chamar esse ponto de A, né? Esse ponto é o ponto A. E logo o potencial dele eu vou chamar, obviamente, de VA, né? Fica mais fácil de identificar. E esse ponto aqui é o ponto B. E eu vou chamar o potencial dele de VB. Percebe que o potencial elétrico, ele é como se fosse a altura da bolinha que vai cair. Certo? Então, eu tenho a altura A e a altura B. Para onde é que a bolinha vai cair? Do ponto mais alto para o ponto mais baixo. É só isso. Beleza? E eu tenho aqui, ó, uma resistência. Beleza? O que a resistência vai fazer? A resistência vai controlar o valor da corrente que vai passar. Tanto a resistência quanto a tensão, elas definem o valor da corrente que vai passar aqui. Certo? Professor, como é que a gente define isso? E vocês já sabem essa resposta, sabia? A gente define isso com a lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Opa, deixa E eu colocar professor, ali. Oi. eu tava assistindo um vídeo de automação ontem, né? E tava passando isso aí mesmo. É porque é isso mesmo, No YouTube. viu? É porque é isso mesmo. Então, ó, essa lei de Ohm é que vai definir quais os valores que você vai ter no circuito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma questão bem simples, bem inicial, tá bom? E aí a gente vai ver como é que isso funciona. Vou colocar um circuito bem simplesinho. Nossa Senhora, vai ser o mais simples da história, tá bom? Eu vou ter aqui uma diferença de potencial. Professor, o que é isso? Isso aqui eu explico já, tá? Vou ter aqui um resistor. Pode ser escrito assim também. E eu vou fechar o circuito. Aliás, eu vou botar o resistor bem aqui, para ficar mais fácil de visualizar. É a mesma coisa, tá? Pessoal, primeira coisa que eu quero que vocês se acostumem. Esse carinha aqui, esse traço maior e esse menor, é nada mais, nada menos do que uma fonte de tensão. Certo? O que é que esse carinha faz? Ele vai dizer o seguinte, ó. Percebe que bem aqui no meio dele, ó, deixa eu pegar até uma canetinha mais... Bem aqui, ó, tá aberto, ó, não tem nada conectando, tá vendo, ó? Beleza? Não tem nada conectando, é porque realmente é aberto. O que é que esse carinha faz? Ele diz o seguinte, olha, você tem aqui o ponto A, e você tem aqui, ó, opa, deixa eu botar ali outra cor, fica melhor. E você tem aqui, ó, o ponto B. Bem aqui. Ponto A e o ponto B. Percebam, ponto A e ponto B não estão encostando um no outro, tá? Aqui, ó,
não tem condutor passando de um para o outro. Está aberto. Certo? E esse V vai dizer o seguinte, olha, essa fonte de tensão, ela é de 5 volts. Não tem os carregadores celulares de vocês? A maioria são de 5 volts, tá? Eu estou dizendo o seguinte, essa fonte aqui, ó, V, vou dizer que ela é 5 volts. O que é que está me dizendo? Está me dizendo que entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial de 5 volts. Percebe? É isso que uma fonte de tensão faz. Ela diz o seguinte, a fonte é de 5 volts. Isso está me dizendo o seguinte, ó, no terminal negativo, que esse aqui é o terminal negativo da fonte, que, obviamente, por ser o negativo, é o menor potencial, e o de cima é o positivo, que, obviamente, é o maior potencial. Então, isso quer dizer o quê? Que entre o maior potencial, que é o ponto A, e entre o menor potencial, que é o ponto B, eu tenho uma diferença de potencial de 5 volts. Tudo bem? Pessoal, quem não entendeu isso aí? Beleza. Eu vou desenhar agora o equivalente aqui do lado, ó, como se fosse a altura. O que é que eu estou te dizendo ali naquele circuito? Ó? Bom, a fonte de tensão de 5 volts, que são esses dois tracinhos diferentes, ela está me dizendo o seguinte, ó, o ponto mais alto é o A. E o ponto mais baixo é o B. Como se fosse o chão. Certo? E o caminho entre eles dois tem um resistor. Tá vendo? Ó, que é esse carinha aqui. Tudo bem? E, além disso, a fonte está me dizendo o seguinte, olha, a altura entre A e B, a altura que eu estou falando de forma análoga, tá, pessoal? A altura, que na verdade o que é a tensão entre os dois é de 5 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre os dois é de 5 volts. Beleza? Tudo bem, pessoal? Até aí tudo tranquilo, tá? Ou tem alguma dúvida? Eu queria só que vocês entendessem o seguinte. Percebe que, por ter essa diferença de potencial e saber que o A é o positivo, é o maior potencial, e que o B é o negativo, vocês percebem que automaticamente vai sair uma corrente de A para B. Percebem isso? Uma corrente de A Sim. para B. É só isso. Beleza? E aí, quem vai definir o valor dessa corrente? É esse carinha aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, vai sair uma corrente daqui, ó. Ela vai caminhar por aqui. Vai passar pelo resistor. E vai chegar onde ela quer. Ela quer chegar em B. E é só isso. Tudo bem? E quem define isso aí? Ah, quem define é a fonte de tensão, o resistor e a corrente. Quem define isso aí? Lei de... Ó, de novo. Tão fácil que quem vê, ri. Certo? Não tem segredo. Vamos fazer a questão. Agora que eu já me expliquei outra vez, vamos fazer a questão. Suponha o seguinte, ó. Suponha que eu tenho esse circuito, tá? Eu tenho uma fonte de tensão aqui. E eu tenho esse resistor. Tá bom?
Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar essa fonte de V e vou chamar esse resistor de R. Eu quero saber qual é a corrente que passa nesse circuito. Quero saber qual é a corrente. Sabendo que a tensão aplicada aqui da fonte, a tensão da fonte, é de 5 volts. E a resistência elétrica desse resistor é de 5. Lembra a unidade dos resistores de resistência? 5 ohms. Lembra aquela letrinha grega, ohm? Ora, 5 volts e a tensão 5 volts e a resistência 5 ohms. Tá bom? Então, qual é a corrente que vai passar aí, pessoal? O que vocês acham? Alguém? Deu um no meu. Deu um? Um o quê? Lembra? Lembra a unidade? 1 ampere? Ampere, exatamente. Olha só, Escreve isso aí que eu não escutei, não, por favor. escreva já. Você tem um circuito, né? Que está regido pelas resistências, pelas tensões e pelas correntes. Então, você vai ter a seguinte equação. Vou escrever aqui de amarelo. V igual a R vezes I. Certo? Aí você diz, olha, eu sei que o V é 5. Né? E eu sei que o R também é 5. E eu quero saber quem é o I. O I vai ficar aqui, ó. Esse 5 aqui, vai passar dividindo para o outro lado. Vai ficar 5 sobre 5. Estou fazendo bem devagarzinho para ninguém ficar para trás, tá certo? E a corrente, 5 dividido por 5 vai dar 1. Qual é a unidade de corrente? 1 ampere. Ô, professor, como é que escreve ampere? Eu escrevo já. Ampere. A, M, P, é um acento grave, que é ao contrário, é o mesmo acento que indica a frase, tá? R, ampere. André Marie Ampère, certo? Acho que é assim que fala. André Marie Ampère, tá bom? Era um francês. Eu acho. Pelo nome, né? Bom, mas o que importa é que a nossa corrente agora deu 1 ampere. Agora a gente já sabe a corrente que passa no nosso circuito. E basicamente, pessoal, a análise de circuitos é você trabalhando com fontes de tensão, resistências e correntes elétricas. Agora, claro, esse circuito aqui é o mais simples possível, né? Eu tenho uma fonte de tensão, tenho uma resistência e tenho só uma corrente. Vão ter circuitos mais complexos daqui para frente, tá? Vão ter circuitos com mais resistores, com mais fontes de tensões e mais correntes. Alguma dúvida? Não? Sem dúvidas? Tem certeza? Não é possível. Mas vamos em frente. Quem tiver dúvidas... Não é fácil. Oi. Diga lá. Eu falei, como você falou, é fácil. É tranquilo, né? Até aí, beleza. Só que é o seguinte, ó. O grande lance é que a gente vai fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou colocar aqui um circuito que vocês vão resolver mais lá para frente. Mas é um circuito mais complicado. Olha só. Você tem uma fonte de tensão aqui. Tem uma resistência aqui. Tem uma resistência aqui. Tem uma resistência aqui.
tem uma outra resistência aqui, uma fonte de tensão bem aqui, ó, uma outra resistência aqui, uma fonte de tensão bem aqui, uma outra resistência aqui. Oi. O Carlos Eduardo, ele perguntou se todos os circuitos a gente resolve com a lei de OHM, não sei falar ainda. Ohm. Como se fosse ohm. Ei, ohm. Certo? Não. Normalmente a gente vai usar a lei de Ohm, mas só ela, muitas vezes, não resolve. Ela resolve esse primeiro circuito aí, para a gente entender como é que funciona. Mas a gente sempre vai usar, tá? Praticamente sempre vai usar. Mas só ela sozinha, não. Mas as outras fórmulas também são fáceis também ou são difíceis? São mais fáceis ainda, viu? A gente vai ver. Vamos ver as leis de Kirchhoff, para vocês terem uma ideia. Mas, volto para cá. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores e 3 fontes de tensão. Já complicou mais um pouquinho, né, professor? E agora? Porque a corrente vai sair dessa fonte, vai sair dessa fonte, e vai sair dessa fonte, e vai para onde? Vai para cá, vai para cá, e quando chega bem aqui, que essa vem para cá, e essa vem para cá, e essa está vindo para cá, e vai subir ou vai continuar? E quando chega aqui, sobe ou continua? Fala, meu Deus, professor, tem muita corrente? Tem, mas tenham calma, certo? Por isso que a gente precisa aprender mais do que a lei de Ohm para poder resolver circuitos como esse. Tá bom? Não se preocupe com isso ainda, só estou mostrando que o futuro aguarda vocês, tá bom? Porque o início e o fim são a mesma coisa. Então, já estou levando vocês 33 anos à frente para poder ver isso aqui. Agora, vamos voltar para o presente e vamos entender o que é que eu quis dizer com isso. Por enquanto, tranquilo, né, pessoal? Tranquilo? O senhor mostrou isso aí pra gente, nós estamos agora doidinhos. Não, mas vocês vão ver que é fácil, tá bom? Não é difícil, não. É fácil. Olha só. Antes da gente entrar nisso aí, a gente precisa ver o tópico mais importante da aula de hoje, que se chama associação, association, eu até escrever, dá trabalho. Associação. Eu preciso comprar uma caneta e uma mesa digitalizadora para mim. Fica melhor. Associação de resistores. Certo? Professor, o que é associação de resistores? É para se fazer um clube e no final de semana? Não, certo? Não é essa associação, não. É porque justamente, muitas vezes, você vai ter mais de um resistor e aí você consegue trabalhar com eles reduzindo o número deles tranquilamente. Por exemplo, o primeiro tipo de associação que a gente vai ver é a associação em série, certo? Série. Olha só. E imagine o seguinte, imagine que, antes de a gente entrar na associação em série, eu quero mostrar o que é uma conexão em série para vocês. Imagina que você tem aqui um fio de energia, isso aqui são 2 interruptores. Esse aqui é um negocinho que você bota o dedo e apaga e acende a luz, lembra? O que tem aí na casa de vocês? Um interruptor? Achei que era tomada. Não, esse é um interruptor. Na tomada você não bota o dedo, certo? Ei, professor, esse desenho tá legal, ó. Vamos falar outra coisa. Aqui é a dobrinha do dedo, né? E aí, ó, tem aqui o restante dos dedos. Pronto. E aí, o que acontece? O que é esse contato aqui? O que é o contato, né? Por exemplo, quando a luz de vocês está acesa, aliás, está apagada no quarto de vocês aí, ou na casa de vocês, é porque o interruptor da lâmpada está desse jeito, ó. Existe, entre os condutores, um espaço preenchido pelo ar, que é o isolante. Então, a corrente elétrica não passa.
Percebe? Mas assim que você aperta o botão da sua lâmpada, o que é que ela faz? Ela pega essa parte aqui, ó, e baixa para cá. Ela fecha o contato, ela faz teco. E aí, agora sim, agora a corrente tem por onde passar. Percebe? É só isso. O interruptor da lâmpada de vocês, na casa de vocês, é só isso. É um contato fechado ou aberto, dependendo de onde esteja. Certo? E aí é o seguinte, imagina que a corrente vem daqui, tá? Imagine que a corrente vem daqui, ó. Peraí, deixa eu pegar a caneta maior. Imagine que a corrente está vindo daqui. Essa aqui é a corrente elétrica. E desse lado de cá, eu tenho a minha lâmpada. Pronto. Certo? Desse lado de cá, eu tenho a minha lâmpada. Tudo bem? Percebe que se... Eu vou chamar isso aqui de interruptor 1, chave 1 e chave 2. Percebe que se eu apertar só a chave 2, a lâmpada mesmo assim não vai acender? Me digam por quê. Porque a chave 1 ainda está fechada. Na verdade, a chave 1... Interrompe a chave 2. Isso. A chave 1 ainda está aberta, certo? Isso. Ela está aberta. Cuidado. É normal a gente chamar fechada de desligada, né? A gente associa assim, né? Chave fechada deve estar desligada. Não. Nesse caso aqui, ó, as duas estão abertas e a luz está fechada. Está apagada, né? Agora, se eu fechar aqui esse interruptor e ao mesmo tempo também, ou então, em sequência, fechar a chave 1, se eu fechar as duas, fizer isso aqui, ó, o que é que vai acontecer com a lâmpada? Ligar. Ela vai acender. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é uma conexão em série. Quando tem uma e tem a segunda, pode ter mais, tá? Mas eu vou fazer só com duas, por enquanto. Quando uma depende da outra para fazer o negócio funcionar. Certo? Tudo bem até aí? Isso é uma conexão em série. Oi. Eu não sei se tem muito a ver, mais ou menos assim, funciona aqueles LEDzinhos de Natal. A gente chega lá, certo? Percebe que tem uns LEDs que queimam e os outros continuam funcionando? Pronto, não é série. Porque imagina que se essa lâmpada aqui, ó, desculpa, se esse interruptor, vamos supor, queimasse, percebe que ele ia bloquear a passagem de todo jeito e essa aqui não ia receber? Sim. É por isso que os outros queimam, né? Também. Tá? É por isso que quando um queima e os outros queimarem, é porque está em série. Exatamente. Está um dependendo do outro. Beleza? Eu vou apagar isso aqui. E foi só para a gente visualizar. Apagar a mãozinha. E aí eu vou colocar, em vez de interruptores e lâmpadas, os próprios resistores. Quando eu tenho dois resistores assim, ó, que nem aqueles interruptores, eu tenho dois resistores em série. Professor, como é que eu identifico? Essa dica é para sempre, tá, pessoal? Porque tem vezes que você não consegue de cara, principalmente quando você está começando a estudar agora, você não consegue identificar quando é que está em série e quando não está. Olha a dica que eu vou dar. Não esqueça que jamais esse vídeo vai ficar para a história, certo? Sempre quando esquecerem, voltem aqui. Eu vou nomear. É excelente uma prática de você sempre nomear os pontos, tá? Sempre bota nome, ó. Aparecer alguma coisa, aparecer um resistor, uma fonte, qualquer coisa, tem que mudar o nome. Então, aqui já vira B. Apareceu outra coisa? Apareceu. Então, tem que mudar o nome. Aqui é 1.C. Beleza? Nessa mesma ideia, esse ponto bem aqui, que ponto é esse aqui, pessoal? Exatamente. Veio daqui do A, ó. Apareceu alguma coisa no caminho para aqui para cá? Não, né? Então aqui continua sendo o ponto
Que ponto é esse aqui, pessoal? Ponto C. C. Porque não tem nada entre esse ponto e esse. Então, os dois são C. Beleza? Mas aparecer alguma coisa, tem que mudar o nome. Tranquilo? Vou apagar aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui continua. Ponto B. Beleza. Aí, o que é que eu digo para vocês? Para saber se dois resistores estão em série, se está um assim atrás do outro, um dependendo do outro, eu digo o seguinte, ó. Escuta bem, abre o ouvido aí para ouvir o que eu vou dizer. Olha isso aqui, ó. Dois resistores em série, eles têm um ponto em comum e dois diferentes. Contanto que não tenha nenhum fio saindo do ponto em comum. Anotaram aí? De novo. Para você saber se está em série, basta você dizer o seguinte. Tá vendo que eles têm as perninhas, né? Essa aqui é uma perninha desse resistor. Essa aqui é outra perninha. Essa aqui é outra perninha. Essa aqui é outra perninha. Tá? Eles ficam conectados aí nos pontos. Certo? De novo. Para saber se o resistor está em série, basta fazer o seguinte. Eles vão ter um ponto em comum, ou seja, os dois estão no ponto B. Eles vão ter dois pontos diferentes. Esse vai estar no A e esse vai estar em outro ponto, no caso aqui é no ponto C. E não pode ter nada saindo, nenhum fio saindo desse ponto B aqui. Entendeu? Não pode. Se tiver um fio saindo, assim, ó, desse ponto B, deixa eu apagar isso aqui. Se tiver um fio saindo, por exemplo, desse ponto para cá, ó, para outro resistor, por exemplo, não está em série. Mesmo não Qual é? alterando nada no valor, O que não altera em nada? mesmo o fio não alterando em nada do valor do B, Mesmo o fio não alterando em nada? Não, se tem o fio é porque vai alterar, certo? Ninguém ia colocar o fio e deixar ele aberto assim, não. Tá? Se tem o fio saindo daqui, não está em série. Tá bom? O fio sempre vai alterar, ele vai estar lá por um motivo. Senão você pode tirar. Se ele não tiver motivo nenhum, você tira. Certo? Se tiver um fio, é porque não está em série. Vou repetir mais uma vez, tá? Mais uma vez. Anota. Na verdade, está gravado aqui na videoaula, né? Como é que eu sei que está em série? É porque, isso aqui eu estou repetindo, pessoal, porque tem turmas que a gente pega, fala 1, 2, 3 vezes, quando chega no final de semestre, a pessoa não sabe definir o que é série e o que é paralelo, que a gente vai aprender depois. Disca. E se tiver um fio saindo do ponto C, por exemplo, ainda tem chance de ser em série? Vai estar em série. O que está saindo aqui de C não tem mais nada a ver, porque o que não pode estar saindo é do ponto comum. Sabe por que não é? Porque a conexão em série, a associação em série, tem uma característica muito primordial. Qual é? A mesma corrente que passa no resistor 1 tem que passar no resistor 2. Certo? A mesma corrente que passa em R1 passa também em R2. Então, se tiver um fio aqui, ó, percebe que essa corrente que vem por R1 vai se dividir para o fio de cima e para o R2? É por isso que não pode, certo? Então, se tiver um fio saindo aqui de C, não tem problema, porque a corrente que passou no R1 e R2 já foi igual. Então, tá tudo ok, certo? Não tem problema nenhum. Não pode ter fio saindo do ponto em comum, tá bom? Não pode ter fio saindo do ponto em comum. A corrente é a mesma. Oi. E se tiver 3 resistores? E entre
entre esses 3 resistores, algum ponto assim, tiver um fio saindo, vai ser em série ainda ou não? Vai ser em série, só os dois que não tem o ponto em comum nada saindo. Não tem nada saindo do ponto em comum, certo? Eu sempre aconselho a você analisar de 2 em 2, para não ter perigo de errar. Tá bom? Sempre analisa de 2 em 2. Vou colocar aqui um outro exemplo. Ó. Tem um resistor 1, um resistor 2 e um resistor 3. Certo? Eles estão em série? Estão em série. 1, 2 e 3. Tá aqui. Estão em série? Estão em série. Por quê? Ó? Porque vou desenhar logo aqui os pontos, tá? Desenhar logo os pontos. Esse aqui ficou grande. Mas tudo bem. Vou chamar de A, B, C e D de idade, certo? Olha só. Esses dois aqui, eles estão em série? Não sei, professor, deixa eu ver aqui. Tem um ponto em comum, 2 diferentes, e não tem nada saindo do ponto em comum. Então, estão em série. Sem problema nenhum, não é não? Professor, e o 2 e o 3? Ora, faz a mesma análise. Tem um ponto em comum, 2 diferentes, e não tem nada saindo do ponto em comum. Também estão em série. Professor, mas aí, beleza. O 1 está com 2 e o 2 está com 3. Mas o 1 e o 3? O 1 e o 3 estão em série? Pessoal, estão, tá? Olha só que legal. Esse é o grande lance da associação de resistores. Quando você tem 2 resistores em série, você pode pegar eles, 2 ou 3, quantos tiverem, e transformar em apenas um. Como é que eu faço isso? Com a fórmula do resistor equivalente. É o famoso, vocês não conhecem, mas é o famoso REC. Certo? Resistor equivalente. Tá bom? Professor, o que é o resistor equivalente? O resistor equivalente é um resistor único, só um, que vai substituir os outros 3 todinho. Certo? Professor, como é que eu acho esse cara? É o seguinte. Dessa maneira aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Vamos botar um exemplo com números aqui, ó. Vocês são danados, eu vou botar logo 3 resistores. Porque todo mundo aprende com 2, não aprende logo com 3. Vou dizer que esse aqui tem 2 ohms. Esse aqui tem 3 ohms. E esse aqui tem, sei lá, 5. 5 ohms. Então, qual seria, por exemplo, qual seria o resistor que eu ia colocar no lugar deles 3? Pegar esses 3 aqui, ó. E substituir só por um. E para continuar a mesma coisa no circuito. E o que é, professor? O que é continuar a mesma coisa no circuito? Ora, se eu tinha uma corrente passando por eles, que eu vou chamar de I, pode ser qualquer valor, tá? Sei lá, de 1 ampere, por exemplo. Quando eu trocar os 3 pelo resistor equivalente, pelo REC, essa corrente aqui, ó, tem que ser a mesma corrente que passava lá nos 3. Lembra que a corrente está ligada com a resistência e com a tensão? Ou seja, se a tensão é a mesma, eu não mudei, né? A diferença de potencial é a mesma. É entre esse ponto A, B, C e o ponto D. A diferença de potencial é entre A e B. Beleza? Então, eu não mudei. Aqui continua sendo A e aqui continua sendo B. Se a corrente também é a mesma, quer dizer que esse resistor aqui representa esses 3 aqui, ó. Só que em um só.
Professor, como é que eu acho o resistor equivalente? Desse jeito aqui, ó. REC, que é o resistor equivalente, é igual a... É muito difícil, certo? R1 mais R2 mais... Quem chuta? Nossa, pessoal, pelo amor de Deus. Eu ia chutar aqui, K. K? Eu já falei em K hoje. Não, mas né, vai que tem. Não, mas tá brincando, né? Tipo, pela lógica, obviamente, que se eu estou Ele somando tá com 1, frescando, professor. obviamente, né? R1 mais R2 mais R3. E não é hora de frescar, viu? É hora de aprender. Ó, R1 mais R2 mais R3. Esse é o resistor equivalente, ou seja, aqueles resistores lá que eu tinha, que era 2, esse era 3 e esse era 5, eu posso substituir por um de valor 10. É só somar esses três aqui, ó. Beleza? Ah, professor, quer dizer que toda vida que eu tiver um circuito com 3 resistores em série, 2, 4, se eles estiverem em série, é só eu somar e botar um resistor no lugar deles, que valha essa soma? Exatamente. Em resumo, pessoal, você tem um circuito assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Um resistor, 2, 3, 4. Pronto, 4 tá bom. Tem um circuito com 4 resistores. Me diga uma coisa, eles estão em série? Vou colocar os pontos enquanto vocês me respondam. Estão em série tudinho ou tem alguma coisa diferente aí? Então, sério. Por mim, Então, em Então, sério. sério. Então, né? Ó, vou dar os nomes, tá? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Ora, um ponto em comum, aqui entre o 1 e o 2, ó, um ponto em comum, 2 diferentes, e não tem nada saindo do ponto em comum. Não é não? De novo. O 2 e o 3, um ponto em comum, 2 diferentes, e não tem nada saindo do ponto em comum. Entre o 3 e o 4, ó, um ponto em comum, 2 diferentes, e não tem nada saindo do ponto em comum. Tá vendo? Todo mundo em série. Então, pessoal, se está todo mundo em série, eu posso fazer a associação. Como é que vai ficar? Vamos dar valor para esses carinhos aqui, ó. Vou dizer que esse aqui é 1, tá tudo 1. Tudo é um ohm. Tudo é um ohm. Isso quer dizer, pessoal, que eu posso pegar esses 4 resistores e substituir por um só resistor, que é a soma dos 4. Um resistor de 4 ohms. Ficou bem mais simples, não ficou, não? Alguma dúvida aí, pessoal? Ei, Dário, quando tem só um resistor, posso dizer que está em série? Não, quando tem só um, ele não está em série porque para estar em série tem que ter outro. Ele, é só ele mesmo. Viu? Tranquilo? Tô de boa. Lembrando, tá? Se essa tensão aqui era V e essa também é V, obrigatoriamente a corrente que está passando nesse circuito, nesse sentido, ó, percebe que a corrente está fazendo esse percurso, ó, está indo do mais até o menos. Ó. Mais, vem, chega aqui no menos. Tá vendo? Vai ser a mesma corrente que vai sair desse mais, passar pelo de 4 ohms e chegar no menos. Beleza? Tem que ser a mesma corrente, certo? E
E porque a gente não quer alterar o circuito, a gente quer simplificar. Quer que, em vez de trabalhar com 4 resistores, quer trabalhar só com 1. Então, é a mesma tensão, a mesma corrente. Beleza? E aí, vocês têm alguma dúvida sobre série? O que vocês me dizem aí? Posso seguir em frente? Acabou os slides. Deixa eu pegar e fazer assim. Para mais slides aqui. Enquanto isso, podem tirar as dúvidas, tá, pessoal? Só um segundo. Precisei de mais slides que eu imaginei. Nenhuma dúvida, pessoal? Professor, Oi. o Carlos está perguntando se a série é para simplificar mais o circuito. Você pega, em vez de 4 resistores, você trabalha só com 1. É para simplificar. Certo? Tudo bem? Ó, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vou dar um exemplo de como é que pode simplificar. Vamos imaginar um circuito. Eu tenho 1, 2 resistores. Aqui. Certo? E esse circuito tem uma tensão de 5 volts. Botando 5 só que é um número pequeno, tá, pessoal? Mas pode ser qualquer valor. Vou botar essa aqui como sendo 2 ohms. 2 ohms. E essa aqui como sendo 3 ohms. Vou botar 20. 20 ohms e 30 ohms. Pronto. Vai ser muito maior. Certo? E aí eu pergunto o seguinte. Quem foi que perguntou? Foi o Carlos? Foi o Cadu? Sim. Pronto. Cadu, me diga uma coisa. Qual é a corrente que passa nesses carinhas aí? Qual é a corrente que passa no resistor de 30 ohms, por exemplo? Qual a tensão, ou seja, a diferença de potencial em cima do resistor de 30 ohms? Professor, o que é que isso quer dizer com em cima do resistor de 30 ohms? Olha só. Vou novamente, tá? Vou colocar os pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. E aqui é o ponto D, né? Né, pessoal? Esse aí é o ponto C, né? Não, também? Muito bem, para ter esperto. Ponto C também, não tem nada aqui entre esse ponto C e esse ponto C, então, mesmo ponto, certo? Muito bom. Seguinte, eu quero saber qual é a tensão em cima do resistor de 30. Qual a diferença de potencial? Isso quer dizer o quê? Ora, eu quero saber qual a diferença de potencial entre os 2 pontos do resistor de 30. Ou seja, quero saber quem é o potencial de VB menos o potencial de VC. Na diferença de potencial, né? Quem é esse carinha aqui? Primeiro eu preciso achar o potencial de B e o potencial de C. Olha só que interessante. Está vendo que o C é o último ponto no final do circuito, aqui no negativo? Ó. O C é o último ponto, não é não? Esse aqui é o último ponto. Ó. Certo? Normalmente, o que a gente faz? O último ponto do circuito, como ele é o ponto final do circuito, a gente chama ele de 0 volts. Porque ele é o final.
A tensão acabou. Então, ele é o zero. Ele é o zero do circuito. Certo? Podemos trabalhar assim, sem problema? O final do circuito é o zero. Tá bom? Por quê, professor? Porque é o menor potencial do circuito. Se a corrente vai sair do mais, vai percorrer o circuito inteiro, até chegar ao menos, que é esse carinha aqui de baixo. Ora, então esse mais é o maior potencial do circuito, a corrente vai passar pelo circuito inteiro e vai chegar no menos, que é o menor potencial do circuito. Por isso que eu chamo ele de zero, que ele é a última parada da corrente. Certo? Então, se esse ponto aqui do final, esse ponto aqui, é 0 volts, qual é o potencial do ponto C? Considerando que não tem nada entre eles. Ah, não entendi não essa parte aí agora. Não entendeu, não? De Não, novo. essa última aqui. Explico de novo. Ó. Esse aqui também não, né? Do VBVC. Olha só. Eu tenho... Até que tudo bem, né? Eu tenho o maior potencial, que é o terminal positivo da bateria, da fonte aqui. Certo? E eu tenho o terminal negativo da bateria, que é esse menor. Seria 10 volts, professor. Não. Não seria, não. Porque eu não estou trabalhando nem com ohms, eu estou perguntando tensão. Você tem o mais aqui no terminal vermelho, no maior, e tem o menos aqui no menor, que é o azul. Certo? Eu vou pegar esse mais e vou jogar aqui na vertical para vocês visualizarem melhor. É o mais, aí vem o circuito aqui todinho, ó, do mais. Vem o circuito onde passa pelo resistor de 20, passa pelo resistor de 30 e chega aonde? No negativo, que é o azulzinho. Certo? Eu só abri, eu peguei o circuito e abri, estiquei assim, na vertical, tá bom? E aí é o seguinte, a diferença de potencial entre o positivo e o negativo é dado por quem? É dado pela tensão da fonte. Aqui, ó, 5 volts. Certo? 5 volts. Tudo bem até aí? E esse 5 volts é a mesma coisa de dizer, olha, eu posso dizer o seguinte, a tensão da fonte é 5 volts. A fonte são esses dois traços. É quem fornece a DDP para o circuito. A tensão é 5 volts, tá? Mas, eu tenho aqui, ó, o ponto A, que é o mesmo ponto do positivo do circuito, e temos aqui, ó, o ponto C, lá embaixo. Esse aqui é o ponto C, ó. Que é o Então mesmo... não C. O C é zero? Exatamente. Exatamente. C é o mesmo potencial do negativo aqui da bateria. Da mesma forma que A tem o mesmo potencial do positivo da bateria, porque eles são o mesmo ponto. Não tem nada entre eles. Então, eu posso dizer, ó, que o A, se eu perguntar qual o potencial de A? 5 volts. Qual o potencial de C? 0 volts. É o mesmo potencial aqui do negativo da bateria. Percebe? Aí entenda, ó. Do mais até o menos, ele vai cair 5 volts. Ele vai ter uma diferença de 5 volts. Mas, no meio do caminho, ele passa por uma queda gradual. Não é de uma vez, não. Ele cai primeiro desse para esse, diminui, né? Existe uma diferença potencial, e depois desse para esse. Percebe? Então, eu vou Então, ter... esse é 5 dividido para 2? Mais ou menos. Mais ou menos. Por que que não é para 2, professor? Por que que não é 5 dividido para 2? Porque lembra, ó, a tensão está diretamente ligada à resistência. E a resistência dos dois Então, resistores... só aplicar a lei de Ohm.
Tem que aplicar a lei de Ohm, mas tem um probleminha aqui, né? Que é justamente você ter dois resistores diferentes. Percebe? Não vai ser meio a meio, porque os dois resistores são diferentes. Tá bom? Se os dois resistores fossem iguais, aí seria meio a meio. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Lembra? Isso aqui tem que lembrar. Quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão em cima do resistor. O que é que eu estou dizendo com isso? Professor, o senhor já está me dizendo o seguinte. Bom, entre o A e o C, eu sei que a queda de tensão, a diferença de potencial, são 5 volts. Mas eu quero saber aqui no meio do caminho, ó. Quero saber isso aqui, ó. Entre o A e o B, e entre o B e o C. Antes de qualquer coisa, eu já sei que em cima do resistor de 30 vai ser maior do que o de resistor de 20. Percebe? Porque quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. E a queda de tensão nada mais é outro nome para DDP, tá certo? Isso aqui é a DDP, mesmo jeito. Professor, está ficando confuso. É normal, certo? Mas vamos lá. Vamos mudar aqui. Vamos deixar aquilo ali de stand-by, tá, pessoal? A gente vai entender isso aqui mais para frente. Vamos passar para a próxima associação de resistores, que é a associação em paralelo. Professor, paralelo, o que é? Professor, porque o senhor não vai resolver logo aqui, né? Ah, o quê? Nada não, deixa pra lá. Resolver o quê? Não tem nada para resolver. Não, porque justamente eu queria só mostrar para vocês essa relação aqui. Vamos com calma, certo? Confie. Aos pouquinhos vocês vão entendendo, tá? Não adianta botar a carroça na frente dos bois, tá? Entenda só isso aqui por enquanto. Quanto maior a resistência, maior a tensão em cima do resistor. E a gente vai voltar isso aqui para depois, mas eu quero focar mesmo nas associações. Hoje eu quero focar nas associações de resistores. Eu quero agora falar da paralelo. Lembra que eu falei que a série era assim, ó? E aí você tinha a lâmpada aqui. Aí, se você apertasse aqui, mesmo assim a lâmpada não acendia, porque dependia também desse, né? Em paralelo, é diferente, tá? Como é que é o paralelo? Olha só. O paralelo é assim, ó. Percebe a diferença? O que é que acontece se eu fechar esse... Ixi, Maria, muito forte. Se eu fechar esse interruptor aqui, ó. Acende. Professor, a lâmpada já vai acender, independente desse aqui estar aberto ou fechado. Não vai mais depender do outro. Se você fechar esse de cima, a corrente já tem por onde passar, ó. E já acende a lâmpada. Tá vendo aí? Da mesma maneira, ó. Mesma maneira. Se eu pegar e fechar o de baixo, vai fechar esse contato aqui, ó. E a corrente já vai poder passar aqui por baixo, ó. E vai acender a lâmpada. Percebe agora que, como sendo paralelo, os interruptores são independentes. Por isso que, quando as lâmpadas são em paralelo, quando uma queima, a outra não deixa de acender. Certo? Beleza? Agora, como é que fica isso nos resistores? Olha só. Eu tenho aqui 2 resistores. 1, 2. Eu tenho R1 e eu tenho R2. Certo?
Professor, vai ser o mesmo esquema, a gente vai poder transformar esses dois resistores aqui em um só, para representar ele, o chamado REC? Exatamente. É isso mesmo. Certo? E já poder transformar os dois resistores no REC. Só que a fórmula é um pouquinho mais complicada, mas nada demais. Aquele lá era só somar, né? Esse aqui você não vai somar. Esse aqui tem uma diferençazinha, tá certo? Como é a fórmula do resistor em paralelo? O REC. Tem algumas formas de resolver, tá? Eu vou ensinar para vocês a mais fácil. E depois eu vou ensinar a mais fácil ainda. Tá bom? Eu vou ensinar primeiro a mais fácil. A mais fácil é assim, ó. Você calcula o REC dessa maneira, ó. 1 dividido por REC vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre... Professor, repete de novo, por favor, isso aí. R2. Aqui, ó. Como é que eu vou achar o resistor equivalente? Esse aqui é o jeito fácil, tá? 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a quem? A 1 dividido pelo resistor 1 mais 1 dividido pelo resistor 2. Certo? É só isso. Professor, não gostei dessa fórmula. Não gostei dessas frações. Não tem problema. Eu vou ensinar uma mais fácil ainda. Tá bom? Qual é a mais fácil? Olha para essa aqui. Esquece aquela. Fica só com essa aqui, ó. Resistor equivalente. Isso aqui em paralelo, tá, pessoal? Vai ser igual a quem? Você vai multiplicar em cima R1 vezes R2 e somar embaixo. R1 mais R2. Só isso. Certo? Só isso, só isso, só isso. Professor, se eu tiver 3 resistores em paralelo, nunca faça de mais de 2. Sempre pega de 2 em 2 e depois o resistor equivalente você faz com o terceiro, depois com o quarto e depois com o quinto, tá bom? Sempre pega de 2 em 2. Professor, o senhor pode mostrar qual seria a fórmula mais difícil, pode-se dizer, entre aspas? Essa aqui, ó. Que tem fração, bota para baixo aqui o REC, tem que tirar MMC, tem um monte de coisa para fazer. Essa aqui é bem mais rápida, entendeu? Essa aqui dá um número em cima e embaixo, você divide e já achou. Eita, Vamos fazer... Oi. se R1 for igual a 1 e R2 for igual a 2, também dá certo? Fazer aquela fórmula? Dá certo do mesmo jeito. R1 igual a 1 e R2 igual a 2. 2 vezes 1 dá 2. Aqui é 1 e aqui é 2. Falei 1 mais 2. R1 é igual a 1 e R2 é igual a 1 também. Ah, sim, também dá certo. Inclusive, tem uma fórmula mais fácil para quando são iguais, tá? Vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. Tá vendo? 1 dividido por 2, 0,5 ohms. Beleza? Metade de 1 ohm. Agora, se vocês querem... Professor, tem uma fórmula mais fácil? Tem. Vou apagar aqui o exemplo. Quando você tiver resistores iguais, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode ter vários, ó. Pode ter vários aqui, ó. 2, 3, vários aqui, ó. 4 não, né? N-1 e N. Vários aqui, inúmeros. Qual é a forma para resolver isso aqui? Se todos eles forem iguais a R, forem todos o mesmo valor, para você achar o REC, basta fazer isso aqui, ó. Você pega o valor de um dos resistores, que são todos iguais, né? No caso aqui é R,
e divide pelo número de resistores. Só isso. Beleza? Olha só. Lembra aqui? Deu 1 em cima e 2 embaixo, né? Quem é 1? É justamente o R, que é igual, né? Os dois são 1. E divide pelo número de resistores. Qual o número dos resistores que a gente estava calculando aí? 2. 1 dividido por 2. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer as questõezinhas, tá? Vamos fazer as questõezinhas. Exemplo. Eu quero que vocês tirem um tempinho para tentar fazer. Eu quero saber, ó, qual é a resistência equivalente desse circuito aqui, ó. 2, 4, 6 e 0,5. Quanto é que dá o REC aí, pessoal? Outra coisa, tá? Uma coisa muito importante aqui. Mas depois a gente vê. Me digam aí, quanto é que dá o resistor equivalente aí? Vou facilitar e colocar os pontos. A, B, C, D e E. Qual é o resistor equivalente entre os pontos A e E? Ou seja, quem está aqui entre A e E, qual o resistor equivalente? Essa é fácil. 12,5, professor. Como é? 12? 12,5. 12,5. Então, pega nessa. 12,5. Alguém achou um resultado diferente? Espero que não, certo? Pessoal, muito fácil, né? Tá todo mundo em série, ó. Presta atenção. Um ponto em comum entre esses dois, ó. 2 pontos diferentes. E não tem nada saindo do comum. Ei, Dário, Oi. se o 4 e o 6 não tiver em série, eu posso fazer a soma normal ou vou ter que tirar eles? Não, se não está em série, não pode, certo? Isso aí são circuitos mistos, a gente vai ver depois. Depois do paralelo é o circuito misto, tá? Mas vamos resolver primeiro só paralelo, e depois, aliás, primeiro só série, depois só paralelo, aí depois a gente mistura tudo, tá bom? Mesma coisa aqui, tá? Esse está em série com esse? Tá, né? O C é em comum, B e D são diferentes e não tem nada saindo do C. Mesma coisa, ó, esse e esse são série, ó, o D é em comum, o C e E são diferentes e não tem nada saindo do D. Então, moral da história, 2 está em paralelo com 4, que está em, desculpa, está em série, né? Está em série com 4, que está em série com 6, está em série com 0,5. Só somar 2 mais 4 dá 6, mais 6 dá 12, mais 0,5 dá 12,5. Fácil, né não? Fácil demais, pessoal. Sejam sinceros. Muito fácil. Professor, eu Próximo. tinha bugado, porque isso aí é quando é em série, né? É, isso. Ah, tá certo. Certo? Lembra da regrinha. Acabei de ver que eu passei direto pelo paralelo, não tem a regrinha, né? Vamos ver aqui a regrinha do paralelo. Qual é a regrinha do paralelo? A regrinha do paralelo, pessoal, é mais fácil que a da série. Olha só. Que ponto é esse? Vou chamar ele de ponto A. Certo? Que ponto é esse? Vou chamar de ponto B. Estão vendo aí? O R1 tem o ponto A e o ponto B. Olha que interessante. Quais são os pontos do R2? Que ponto é esse? É um ponto A.
É um ponto A. Professor, meu Deus, por que é ponto A? Olha, pessoal, não tem nada entre o ponto A, entre esse ponto e esse, ó. Não tem resistor, não tem fonte, não tem nada. Então é o mesmo ponto. E esse ponto aqui, ó? É um ponto Ponto B. B. Perfeito. Ah, professor, então eu percebi, ó. Quando os dois pontos forem iguais, eu tenho uma associação em paralelo? Exatamente. Só isso. Quando os dois pontos forem iguais, esse é igual a esse, e esse for igual a esse, eu tenho uma associação em paralelo. Beleza? Tranquilo, né? Até mais fácil do que o sério. Vamos fazer um exemplo aqui de paralelo? Vou dizer que esse aqui é 1, não. Esse aqui é 10. Vou dizer que esse aqui é 5. E vou dizer que esse aqui é 2,5 ohms. Certo? Vou chamar esse ponto aqui de A. Vou chamar esse ponto aqui de B. Certo? Qual é o resistor equivalente que substitui esses três caras aí? Qual é o resistor equivalente que no final das contas vai ficar desse jeito assim, ó? A, REC, B. Quem é esse REC aqui? Façam aí, rapidinho. Lembra, só pode fazer de 2 em 2, tá bom? Não pode pegar os três e fazer a fórmula, não. É de 2 em 2. Professor, Oi. é para dar número bem quebrado mesmo? É, pode dar número quebrado sem Ah, problema. então beleza.
Professor, só para saber, o resultado é para dar 25 sobre 6? Pode dar quebrado desse jeito, viu? Sem problema nenhum. Tá. Posso fazer? Mas tem gente Pode. tentando aí. Pode? Ninguém se opôs. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ora, a gente aprendeu que a fórmula do registro equivalente, você pega de 2 em 2 e faz o quê? Multiplica em cima e divide pela soma, né? Multiplica e divide pela soma. Tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte. Professor, posso pegar 10 e 5, achar o equivalente e depois pegar esse equivalente e fazer com 2,5 para achar o equivalente final? Pode, com certeza. É isso mesmo, certo? Mas eu vou fazer assim, ó. Vou fazer diferente, só para vocês verem que pode também. Eu vou pegar o 10 e o 2,5 e fazer o equivalente. E depois desse equivalente, eu vou pegar o 5 e esse equivalente. Para você ver que não tem necessidade de ser na ordem, certo? Até porque essa ordem aqui é completamente aleatória. Todos estão em paralelo. Não faz diferença, não. Tá bom? Beleza? Isso aí? Vamos lá. 10 vezes 2,5 dividido por 10 mais 2,5. Por que eu peguei o 10 e 2,5? Porque, ó, aqui em cima vai dar 25 e aqui embaixo vai dar 12,5. Quanto é essa divisão aí? Dois. Exatamente. 2. Beleza? Então, eu posso reescrever dessa maneira aqui, ó. Eu tenho um resistor de 2 em paralelo com um resistor de 5. Foi o que sobrou lá. Entenderam isso aí? Eu fiz o equivalente de 2 e agora eu vou fazer o equivalente dos outros, do equivalente com o 5. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu fiz primeiro o equivalente entre o resistor de 10 e o de 2,5. Esse equivalente aqui me deu um resistor de 2 ohms, que é esse. E agora eu vou fazer ele em paralelo com esse 5 aqui, que foi o que faltou fazer, ó. Beleza? Então agora é só fazer 2 com 5. 2 vezes 5, dividido por 2 mais 5. 2 vezes 5 dá 10. 2 mais 5 dá 7. 10 dividido por 7 vai dar aproximadamente 1,4 por aí. Então, 1,4 ohms é o meu resistor equivalente. Beleza? Acertaram aí? Pode ter dado infração, tá, pessoal? Não tem problema, não. Pode deixar 10 sétimos de ohm também, tá certo. Certo? Mas... quem percebeu uma coisa importante que entre o série e o paralelo? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Né? Percebe que no resistor em série, toda vida que você faz uma associação em série, o resistor equivalente
ele é maior do que os outros dois? Ele é sempre maior. Se eu fizer série de 4 e 6, sempre maior, que é 10. Tá vendo? De 2 e 4 é 6. De 6 e 0,5 é 6,5. O resistor equivalente das associações em série são sempre maior do que os outros resistores. Em contrapartida, quando você pega em paralelo, o resistor equivalente é sempre menor do que os resistores anteriores. Olha só que legal. Faz o paralelo de 10 e 2,5 aqui, ó. Deu quanto? 2 é menor que 10 e é menor que 2,5. Tá vendo aí? Faz o paralelo de 2 e 5. 1,4. Tá vendo? Ó, é menor que 2 e é menor que 5. Sempre vai ser assim. Então Foi sempre vai ser paralelo. menor que os dois, né? Sempre vai ser menor do que os dois. Sempre. Se você fizer um paralelo e der maior ou igual a um dos resistores que você fez, tá errado com certeza. Viu? Lembrem disso. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com isso aqui? Acho que não. Não? Pois eu vou deixar uma questão de desafio, que é justamente quando a gente vai fazer as associações Manda. mistas. O que são as mistas? Mista, professor, eu só tenho saudade do mistão lá da escola. Né? Também tenho. Mas não é disso que a gente vai falar, infelizmente. A mista... Professor, Mistão? Oi. deixa para fazer a mista outro dia, porque já tá acabando a aula. Não, vou só deixar a questão, não vou fazer, não. Vou só deixar. Ah. Certo? Olha só. Tem aqui o ponto A. Resistor 1. Tá aqui. 5. Vou até botar os pontos, porque eu estou bonzinho hoje. Hoje é sexta-feira. Resistor B. Desculpa, ponto B. E o resistor de 10. E o resistor aqui também de 10. Olha como eu estou bonzinho, meu Deus. Esse aqui eu vou chamar de ponto C. E esse de ponto D. E aí, pessoal? Qual é o REC que vai ficar entre A... Só um minutinho. Entre A e D. Quem é esse REC aqui? O que é que vocês acham? Diga. Porque ele tem, no espaço entre o C e o D, não tem um resistor. Eu não quis. Mas agora que você falou, vai ter. Bote aí. Bote aí um de... Diga um valor aí para mim. 34. 34. Olha aí como ele é diferentão. Ele é muito diferentão. Professor, mas realmente o que o Felipe falou deu sentido. Se não tivesse, ia ser CC, não? É verdade. Era para ter um C aqui. Muito bem. Mas, no final das contas, foi só o costume mesmo de sair botando. Mas bota esse aí de 34, que ficou bom também. Viu? Obrigado pela correção. Era para ser C aqui também, porque era o mesmo ponto. Viu? Agora que eu entendi. Beleza, pessoal? Deixar 34 mesmo, diferentão. 34 é grande, mas não tem problema não. Não é questão de desafio, tem que ser difícil. Não, mas o 34 não é difícil. Vai somar, deixa só 4, só para ficar mais parecido com os outros. Bota um número ímpar, mais jogo. Meu Deus do céu, só tem supersticioso aqui, 3, pronto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Eu quero aí, quem achar o REC, a gente vê na próxima aula como é que faz. Esse aqui, ó, é justamente o misto. Deixa eu dar só uma ideia para vocês. Esses dois aqui, ó, estão em quê? São paralelos eles. Paralelo, né? Ó, mesmo ponto e o mesmo ponto aqui embaixo. Né? Aqui é B,
Aqui em cima, Então aqui a embaixo gente é resolve primeiro eles e depois soma tudo? Ó, percebe que quando você resolver esses dois, vai sobrar só um aqui, ó. Que é o Sim, REC. aí depois soma, não? Aí depois tá. Aí pronto, aí faz. Ô, Certo? Beleza? Oi. vai dar 13. Ah, não sei não fiz ainda não. Mas vai dar. Não sei, Maria. Pode ser, acho que sim, viu? É, O senhor consegue fazer isso de cabeça? dá pra fazer. Ó, lembra não que eu falei aqui, ó. Resistores iguais, é só pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores. Ou seja, 10 dividido por 2 dá 5. Fica em série com esses 5 aqui, ó. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Os 3 estão em série. Pronto, já Questão de resolvi, né? desafio resolvida em 3 segundos. Pois é. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Já deu até para ver a associação. Tranquilo. Eu vou atrás de um desafio e mando para vocês para a próxima semana. Certo? Isso era mais jogo ter tacado 33. Já pode sair já, professor. Ainda não, tenha calma. Tranquilo, pessoal? Alguma Ei, dúvida? Dário, Oi, eu tenho uma dúvida sobre segunda-feira. diga. O Lucilo disse que parece que vai ser feriado, mas vão Aham. botar a aula do técnico para outro dia ou vai ficar sem mesmo? Faz o seguinte, deixa eu ver com a gestão e aí a gente passa para vocês, porque eu acho que vai ter aula normal, mas eu vou só confirmar, tá bom? Tá Eu certo. vou parar a gravação agora para poder cancelar aqui. Deixa eu terminar a gravação.